A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você que é inscrito no nosso canal e dar as boas-vindas àqueles que se inscreveram nos últimos dias. Nesses dias agora tivemos alguns inscritos no canal e queremos aqui prestar a nossa gratidão e pedir para que você possa compartilhar o nosso canal, os nossos vídeos com outras pessoas, para que este canal seja um instrumento de evangelização de vidas. Quando abrimos o livro de Apocalipse, encontramos 3 expressões que se repetem, que é sobre um grande sinal. Essas expressões aparecem 3 vezes no livro de Apocalipse, 2 no capítulo 12 e 1 no capítulo 15. A primeira delas aparece no capítulo 12, que diz assim, Apocalipse capítulo 12, do verso 1, e viu-se um grande sinal no céu. E esse sinal agora fala de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Escatologicamente falando, esse texto se refere a Israel, e há ali vários detalhes sobre a nação de Israel no contexto profético. Porém, em 2017, este sinal se projetou no universo, causando até mesmo um rebuliço no meio científico, mas também no meio escatológico. Os estudantes de escatologia, de teologia, eles olharam para este sinal como algo especial. Quando falamos no universo, nas constelações que cercam o nosso planeta, o que são constelações? As constelações são um conjunto de estrelas e em volta do nosso planeta há 12 constelações de estrelas. E cada constelação dessa, se pegar este conjunto de estrelas e ligar uma na outra, ligar os pontos, como se fosse uma brincadeira de ligar os pontos, formam algumas imagens. E através dessas imagens que são formadas, foram dados assim os nomes às constelações. Existe uma constelação chamada constelação de Virgem, onde ligando as estrelas que fazem parte dessa constelação formam a imagem de uma mulher. E o que aconteceu em 2017 foi uma configuração que nunca tinha sido vista antes no espaço. Então a constelação de Virgem tomou uma configuração onde o Sol se posicionou no ombro da mulher. Nós vamos colocar essa imagem na tela, veja bem, como se fosse ligando os pontos, aparece a imagem de uma mulher. O Sol se posicionou no ombro esquerdo da mulher, iluminando toda a constelação. A Lua se posicionou aos pés da mulher. Sobre a sua cabeça se posicionou a constelação de Leão. E a constelação de Leão tem 9 estrelas principais, mais fortes, mais brilhantes. E se posicionou então a constelação de Leão e mais 3 planetas. 3 planetas que se posicionaram junto com a constelação de Leão são Mercúrio, Vênus e Marte. Então, somando as 9 estrelas principais da constelação de Leão, mais esses 3 planetas, 12 estrelas. Então, aqueles do meio científico que conhecem a palavra de Deus, quando viram essa configuração, ficaram maravilhados, porque viram a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, conforme a profecia bíblica. E o detalhe interessante foi que o planeta Júpiter, que é um dos maiores planetas, considerado o rei dos planetas, o planeta Júpiter, ele se movimentou para dentro da constelação de Virgem, se posicionando perto, como se fosse no ventre da mulher. E Júpiter ficou dentro da constelação de Virgem por 9 meses. E após 9 meses, o tempo de gestação da criança, ele saiu de dentro da constelação, ele se moveu saindo de dentro da constelação de Virgem, como se fosse uma criança nascendo. Isso aconteceu exatamente no dia 23 de setembro de 2017. E essa data é muito importante para Israel, porque no dia 23 de setembro é o dia que se comemora a festa das trombetas. A festa das trombetas é comemorada do dia 22 ao dia 24, dia 22, 23 e 24. Então, o dia 23 é exatamente o centro da festa das trombetas. Então, essa linguagem de trombetas, para aqueles que estudam a escatologia, é muito importante, porque aponta para eventos especiais, aponta para o arrebatamento da igreja. E sempre que acontece um fato desse, aparecem os profetas de plantão da internet, né? Alguns chegaram até a marcar
a data do arrebatamento para 2017, para esse dia 23 de setembro de 2017. E é lógico que não ia acontecer, pois a palavra de Deus não nos dá autorização para marcar esta data. Mas essa data tem seu valor no calendário profético, porque exatamente no dia 21 de setembro estava acontecendo o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. No calendário judaico, esta data estava marcando o fim do ano 5.777 do calendário judaico e anunciando um novo ano. Essa data também estava anunciando o aniversário de 70 anos de Israel, que seria no ano de 2018, porque Israel volta a ser nação em 1948 e em 2018 completa 70 anos, o tempo de uma geração bíblica, conforme a palavra de Deus diz, que o tempo de vida do homem é 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Além disso, será enfado e canseira. Então, o ano de 2018 marca o aniversário de 70 anos da nova nação de Israel, quando Israel volta a ser nação. E Jesus, todos os sinais escatológicos, Israel é o relógio de Deus. Então, olhai para Israel, olhai para a figueira. Então, a geração da figueira, a geração que viu a figueira brotar em 1948, então estávamos completando em 2018 uma geração bíblica. E o mês de setembro, então, é muito importante para Israel. Então, dia 21 é o dia do Ano Novo Judaico, do dia 22 ao 24, 3 dias de festa das trombetas. E no dia 30 de setembro, marcava o dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Então, há muitos simbolismos nestas datas. Vamos agora ao segundo sinal. O segundo sinal está no versículo 3 do capítulo 12, que diz: "E viu-se outro sinal no céu." E que sinal é esse? Se continuarmos lendo, o texto vai falar sobre um grande dragão vermelho que aparece para perseguir a mulher com o propósito de matar o seu filho e depois para perseguir todos os descendentes da mulher. Nós sabemos que escatologicamente falando, biblicamente falando, este dragão se refere a Satanás e as ações de Satanás em perseguir os descendentes da mulher. Então, todos aqueles que seguem a Jesus, então, o povo de Israel, o povo cristão, então, as ações de Satanás em perseguir o povo de Deus. Porém, assim como o primeiro grande sinal se projetou no universo, no campo físico, nos nossos dias, no campo da astronomia, este segundo sinal também se projeta. Esse segundo sinal ele se projetou no campo geográfico e político, porque quando nós falamos de um grande dragão vermelho e olhamos para as nações que nos cercam, algumas nações têm alguns símbolos. Por exemplo, a águia é o símbolo da nação dos Estados Unidos. Nós vemos também que existe uma nação no mundo que tem como símbolo o dragão. E é um país grande. Quando se trata em extensão territorial, é o terceiro maior país do mundo em extensão territorial. E é o primeiro país do mundo com o maior número de habitantes. Então, é o país com a maior população do mundo. Então, é um grande país que tem uma bandeira vermelha e que também tem como símbolo o dragão. E que país é esse? Vou colocar até algumas capas de revista aqui na tela para que possamos ver o grande dragão em ascensão no cenário mundial. Então, meus irmãos, assim como o texto bíblico fala que esse dragão perseguiu a mulher, perseguiu seu filho, perseguiu seus descendentes, o governo comunista chinês mata cristãos e destrói as igrejas, derruba as construções. E esta nação está dando para o mundo uma amostra do que será o governo do anticristo. Ele está dando uma pequena amostra, porque vai ser algo terrível o governo do anticristo. Mas essa nação já começa a dar uma pequena amostra do que será.
para começar o seu sistema de governo, que é o comunismo, que persegue o cristianismo, que mata o cristianismo. Então o comunismo será a base do governo do anticristo. E é triste que muitos cristãos ainda insistem em amar, em simpatizar esta forma de governo, esse sistema de governo. E eles estão promovendo agora, então, um grande ensaio. Poderíamos chamar de o ensaio final para a grande tribulação. Eles disseminaram na Idade Média a peste bubônica. Em 2003, disseminaram o SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Em 2005, disseminaram a gripe aviária. E agora, em 2020, o Covid-19. Tudo isso é um ensaio para a grande tribulação. Vejam bem agora os resultados disso. Eles espalharam uma pandemia a nível mundial. Eles espalharam o pânico em todas as nações. E o resultado disso gerou uma grave crise econômica. Quebraram as bolsas de valores, as ações caíram de preço. Então eles aproveitaram, foram lá e compraram todas as ações. Então a China hoje é acionista majoritária de grandes empresas que estão no país e até mesmo fora do seu país, porque conseguiram quebrar, conseguiram desestabilizar o mercado de ações. Então com isso os preços caíram, eles foram lá e compraram tudo. E agora quando a situação voltar ao normal, eles são os majoritários, são donos de tudo. Uma estratégia muito inteligente. E com essa crise gerada, vem então como consequência o desemprego. Muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Aqui na nossa região, na minha cidade, por exemplo, os comércios estão fechados. Um decreto, 30 dias, todos os comércios fechados. Então os comerciantes estão desesperados. Alguns comerciantes vão ter que fechar, não vão ter condições de manter o seu negócio. Alguns comerciantes estão dispensando, estão demitindo seus funcionários, porque não tem como pagar o salário desses funcionários. Então, como resultado, já veio agora o desemprego. Outro resultado agora, o afastamento social. As pessoas agora têm que estar afastadas e também isoladas, presas dentro de casa. E já é um ensaio para a lei marcial, que virá na grande tribulação. Os militares já estão na rua, falando com as pessoas para ir para dentro de suas casas. Então já é um ensaio para a lei marcial, quando as pessoas serão controladas na grande tribulação, aonde sair, onde ir, quando sair. O governo controlando tudo. A saúde das pessoas está sendo afetada porque as academias estão fechadas, a prática do esporte está proibida, eventos esportivos estão proibidos, a saúde já sendo afetada por as pessoas estarem impedidas da prática da atividade física e dos esportes. A cultura também foi afetada, teatros, museus, centros culturais, tudo fechado. A educação sendo atingida, todas as escolas e faculdades estão fechadas. O aumento abusivo dos preços, então os preços já estão começando a aumentar. A fé e a vida espiritual também das pessoas sendo atingidas, porque os templos estão sendo fechados. É lógico que não vamos entrar nessa discussão, que somos templo do Espírito Santo, é lógico, mas a congregação, congregar, estar junto é importante. Se você faz parte de um templo, então os templos estão fechados, não há como congregar. Se você é um desigrejado, com certeza também você tem os momentos de reunir com aqueles que fazem parte desse mesmo sistema, e todos estão impedidos de estar se reunindo para ali propagar a sua fé, para estudar, para glorificar a Deus. E a indústria farmacêutica vai muito bem, obrigado, faturando agora milhões com a venda de álcool em gel, que está superfaturado. O preço triplicou, está 3 vezes mais caro. Infelizmente estamos no país do oportunismo, né? Os oportunistas querem aproveitar até mesmo dos momentos de dificuldade dos outros. Então a indústria farmacêutica tem lucrado milhões com o superfaturamento do álcool em gel e muito em breve vai faturar mais ainda com a vacina. Então depois eles vão valorizar bastante o produto através da crise que está aí geral, e quando ele ficar bem valorizado vão ganhar também milhões vendendo a vacina. Meus irmãos, com esse vírus também, eles estão cumprindo o primeiro
mandamento da agenda global, o primeiro mandamento que está ali nas pedras guias da Geórgia, que é a redução populacional. E o alvo da redução populacional através desta pandemia é exatamente a população idosa. Reportagens estão mostrando que na Itália os idosos acima de 80 anos vão ser deixados para morrer. Por quê, meus irmãos? Porque a população idosa, em alguns países do mundo, tem sido vista como um problema social, porque eles precisam de mais cuidados, mais gastos com saúde, com remédios, não podem trabalhar, tem que ser paga a aposentadoria. Então, em alguns países é visto como prejuízo para o governo. Nessa agenda de redução populacional, os idosos têm sido alvo nessa última hora, que são exatamente a classe de risco desta pandemia. E o terceiro sinal está em Apocalipse, capítulo 15, no verso 1, que diz: "E vi outro grande e admirável sinal no céu." E o texto continua dizendo que este grande e admirável sinal do céu são os 7 anjos com os últimos 7 juízos sobre a terra, as últimas pragas sobre a terra. E o capítulo seguinte, que é o capítulo 16, fala sobre então as 7 taças da ira de Deus. Então são 7 anjos que derramam sobre a terra os últimos juízos. Juízos esses que serão derramados na grande tribulação. Mas, se assim como o primeiro sinal se projetou, e assim como o segundo sinal também se projetou para os nossos dias, se este terceiro sinal seguir este mesmo padrão, se ele seguir esta mesma linha, se projetar também para os nossos dias, e principalmente se projetar nessa mesma proporção de intervalo de tempo, veja bem, o primeiro sinal, o sinal lá da mulher, aconteceu em 2017. O segundo sinal, o sinal do dragão, aconteceu agora em 2020, ou seja, 3 anos de intervalo. Então, se seguir esse mesmo padrão, o próximo sinal é 2023. E as sociedades secretas têm o ano de 2023 como um ano muito especial. Nós temos um vídeo nesse canal, é importante que, para o vídeo não estender muito, podemos explicar agora sobre o 2023, mas se você assistir neste canal o vídeo O Misterioso número 23, então já vai te abrir o entendimento para esse assunto. Assista esse vídeo. Eles marcam até mesmo nas mensagens subliminares, no desenho dos Simpsons, mostram o arrebatamento no ano de 2023, o início da grande tribulação. Eu acho que a Terra é canal 23, eu vou tentar. A propaganda do Banco Itaú, que fala Feliz 2018, o reloginho então corre e se projeta até 2023. Feliz 2018. O que será que eles estão querendo dizer? Que a felicidade é só até 2023? Que em 2023 em diante começa a grande tribulação? Então não sabemos. Nós não podemos ser hereges ao ponto de marcar a data do arrebatamento. Falar Jesus volta em 2023. Então, muitas pessoas já fizeram, marcaram e remarcaram datas. Nós não podemos ser hereges ao ponto de fazer isso, marcar a data para a volta de Jesus. Mas também nós não podemos ignorar os sinais que estão à nossa volta. E quando nós olhamos para os sinais já estão nos dizendo algo. E os sinais estão dizendo que a qualquer momento Jesus pode voltar. Este é o alerta profético de hoje. Chegamos assim ao final desse vídeo e gostaríamos de pedir que você deixe aí agora o seu like, o seu joinha, pois ele é muito importante, porque quanto mais curtidas tiver o vídeo, esse vídeo pode ser recomendado pelo YouTube para que outras pessoas assistam. Deixe aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nos ajude a aumentar o nosso número de inscritos para que o nosso alcance venha a ser maior e esta mensagem, esses estudos possam atingir outras pessoas também. Então deixa aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.